Mediação tecnológica, terceiro ano. Estamos voltando com uma... Opa, terceiro. Ó, o professor querendo acelerar vocês, tá vendo? Segundo, se empolgaram, né? Segundo ainda, tá? Segundão. É porque já estamos chegando no final do ano, a pessoa fica querendo acelerar o processo. Calma, calma, calma. Segundo ano, geometria plana. E aí, entenderam o que é perímetro? Entenderam a diferença de polígono regular, polígono irregular? Estão entendendo? Não? Pega o caderno, vamos lá, pega o caderno, abre o caderno agora. Abre o caderno agora. O que você anotou no caderno aí que é perímetro? Não, primeiro, vamos melhorar a pergunta. O que você colocou aí que é polígono? Como que eu classifico um polígono? Isso, pela quantidade de lados. E aí ele pode ser também, eu quero saber o seguinte, ele pode ser regular ou irregular. Tá vendo? Muita informação que foi falada na aula, vocês não anotaram. Se não anota, não consegue lembrar. Mas não se preocupem que na aula 6 nós vamos ter um assunto novo, um assunto bem bacana, mas vamos também relembrar algumas coisas da aula anterior. Então, para não perder muito tempo, na telinha, diretor, aula 6.1. Na aula de hoje, vamos falar sobre o perímetro. Opa, se não pegar a caneta, não vai. Olha só, vamos falar sobre o perímetro da circunferência. Só que não vamos utilizar para circunferência esse nome, perímetro. Na circunferência é chamado de comprimento da circunferência. Então só esse detalhe, mas o comprimento é no entorno. No entorno é perímetro. Então temos aqui o perímetro da circunferência, beleza? É só ficar atento a esses detalhezinhos que tá tudo tranquilo, beleza? Então vamos lá, geometria plana e eu preciso saber quem anotou no caderno tudo direitinho. Então, professor presencial, pode deixar eles usarem, tá? O caderno, pode deixar eles olharem no caderno. Quem tiver anotado vai lembrar. Porque agora vamos para a nossa hora do quiz. E no quiz de hoje vamos perguntar algumas coisas referentes à aula de número 5. E a primeira pergunta, não tão complicada, mas muito importante é: o que você lembra de perímetro? Perímetro é no entorno. Na circunferência chamaremos perímetro de comprimento. Mas o que você lembra de perímetro? Pergunta número 1, na telinha tá lá, ó. O que é perímetro? É a região ocupada por um polígono? Perímetro é a área ocupada por um cubo? Perímetro é o espaço ocupado por uma figura geométrica? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Eu lembro que eu falei para vocês a definição, né, do livro de perímetro, e depois disso é só lembrar que perímetro, falei, A, B, C ou D. E aí, vamos lá. Perímetro, dou-lhe uma, perímetro, dou-lhe duas, perímetro, dou-lhe três. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. O único polígono que vai ter uma caracterização diferente é o perímetro que vamos trabalhar na aula de hoje, que é da circunferência, porque a circunferência não tem lados, mas o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Ok? Pergunta número 2. Um triângulo equilátero tem lado medindo 8 centímetros.
Qual é o perímetro deste triângulo? Triângulo equilátero, medindo 8 centímetros de lado. Qual é o perímetro desse triângulo? Daí você vai ver lá, ó, o perímetro é 16, o perímetro é 24, o perímetro é 32 ou o perímetro é 40 centímetros. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero que tem lado medindo 8 centímetros? Dou-lhe uma, 8 centímetros, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Lembrando que no triângulo equilátero, o perímetro é 3 vezes o lado. Portanto, resposta certa, isso. Vamos aqui, ó. Não esqueçam disso. Perímetro é 3 vezes o lado. Então, o perímetro é 3 vezes 8. O perímetro é 24 centímetros. Beleza? Beleza. Questão de número 3. Sabendo que a soma de todos os lados de um retângulo é 60 e que sua base é o dobro de sua altura, quanto mede cada lado deste retângulo? O perímetro de um retângulo é 60. Sua base é o dobro de sua altura. Quanto mede cada lado deste retângulo? Vai lá, 30 segundos para vocês resolverem. Fizemos vários nas aulas anteriores. Pode usar aquela equaçãozinha assim, isso mesmo. Isso, fizemos na atividade. Tem gente que não lembra, ô louco. Mas vamos lá então, peraí. Para quem não lembra, olha só, perímetro é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Beleza. Ó, tá acabando, falta 10 segundos. Falta 7 segundos. 4, 3, 2, 1. A primeira coisa que você tem que fazer aqui sempre é enxergar a figura. A base é o dobro da altura. Pronto, então eu venho aqui, ó, perímetro. O professor não colocou a resposta, não mesmo. Perímetro é 60, o dobro da base mais o dobro da altura. O dobro de 2x, 4x. O dobro de x, 2x. 4x mais 2x, 6x. Então, 60 dividido por 6 é o valor do x. Então, o x vale 10. Se o x vale 10, vou colocar aqui x vale 10, então significa que essa medida é 10 e essa é 20. Letra B é a nossa resposta. Viu? Ó, se eu fosse aluno do segundo ano do ensino médio e visse uma questão dessa no meu quiz, eu anotava no caderno, porque pode ser que venha na prova uma questão muito parecida, porque ela é muito boa. Questão número 4. Quanto mede o lado de um quadrado cujo perímetro mede 160 metros? Quanto mede o lado de um quadrado cujo perímetro mede 160 metros? Vai lá. Isso, perímetro do quadrado, isso mesmo. Pensa e resolve. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Essa foi rapidinho, por quê? Porque todo mundo lembra que o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. Como o perímetro é 160, então o lado vai ser 160 dividido por 4. O lado vai ser 40. 40 o quê? 40 metros. Pronto, letra D é a nossa resposta. Estão tranquilos? Estão cansados? Não, né? Suave na nave. 4 questõezinhas básicas. Mais uma, fica bom.
Quanto mede cada lado de um triângulo equilátero que tem perímetro igual a 900? Ah, não, essa ficou de graça. 900 centímetros. Cada lado do triângulo equilátero. Vamos lá, 20 segundos só essa daqui, tá? Já foi 5. Já foi mais 5. Tá acabando. 3, 2, 1. Resposta 300. Por quê? O perímetro de um triângulo equilátero é 3 L's. 900 é igual a 3L. 900 dividido por 3 é igual a L. Então, L é igual a 300, o quê? Centímetros é a nossa resposta da quinta pergunta. Olha, coloquem essas 5 questões do quiz no caderno, com as equações apropriadas para cada uma, a resolução, e estudem essas questões. É a dica e a sugestão dada pelo professor Maurício para vocês. Coloquem no caderno e estudem essas questões, beleza? Então, na telinha, vamos continuar a aula, porque temos agora que falar da circunferência, certo? Então, para falarmos da circunferência, nós vamos ter que lembrar que perímetro é a medida do contorno, tá? Então, em qualquer figura, em qualquer lugar que eu vá, que eu enxergar, ou que eu ver a palavra perímetro, ele está falando do contorno. Em algumas situações, o perímetro até se associa com a informação no entorno. No entorno. Isso é perímetro. Fica atento a essa informação, medida do contorno, porque agora vamos falar sobre o comprimento da circunferência. E antes de falarmos sobre o comprimento da circunferência, eu preciso que vocês lembrem desses elementos da circunferência. A circunferência tem algumas coisas dentro dela, né, que vão nos auxiliar na hora de resolvermos cálculo de comprimento, cálculo de área. Então vamos lá. Temos aqui uma circunferência de centro O. Circunferência de centro O. Beleza, esse é o centro. Temos alguns segmentos de retas. O que são segmentos de retas? São retas que começam e terminam em determinados pontos. Por exemplo, AC. AC é um segmento de reta. E qual é o nome dado a esse segmento de reta na circunferência? Segmento que atravessa toda a circunferência e toca em duas extremidades. Temos o AC e temos também o AB. Tá? AC e AB, eles têm nomes iguais. Só que, por característica, eles vão ser definidos com exemplos e com nomes diferentes. Olha só, o AC é chamado de corda. O que é corda? Corda é qualquer segmento de reta que vá de uma extremidade à outra da circunferência. Então, atravessei aqui, ó, peguei aqui e fui até aqui. É uma corda. Eu vim daqui para cá, é uma corda. Se eu tocar em duas extremidades da circunferência, então o meu nome é corda. Ah, professor, então AB também é corda? Sim, AB também é uma corda. Só que o AB é a maior corda de uma circunferência. Por que é a maior corda? Porque ela passa pelo centro. Então, ela é a maior corda da circunferência. E a maior corda da circunferência... Vou ter que apagar tudo aqui. A maior corda da circunferência tem um outro nome.
ele é chamado de diâmetro. Então, a maior corda da circunferência é chamada de diâmetro. Então, por definição, atenção, AB é corda, mas por definição, nós vamos colocar aqui que AB é o diâmetro, porque é a corda que passa pelo centro da circunferência. Então, você já anota aqui, ó, diâmetro, maior corda da circunferência. AO, o segmento de reta que vai, né, do centro para qualquer extremidade é chamado de raio. Então, AO é o nosso raio. Já percebemos uma coisa aqui interessante. O diâmetro é 2 raios. Tá vendo que o diâmetro passa pelo centro? Então, tenho lá, ó, no diâmetro aqui, em AB, eu tenho AO mais OB. Então, o diâmetro é igual ao raio mais o raio. O diâmetro é o dobro do raio. OD também é o nosso raio da circunferência. E OB também é o nosso raio. Então, aí nós temos os elementos que compõem a nossa circunferência, beleza? Então, outro detalhe importante, circunferência e círculo são as mesmas coisas? Não. Circunferência e círculo não são a mesma coisa. Circunferência é o entorno, é só a linha. Círculo é toda essa região ocupada. Então, circunferência é no entorno, é linha. Área é círculo, é região ocupada. Então, são coisas diferentes, beleza? Não é a mesma coisa, não é. Circunferência é no contorno, é a linha. Círculo é a superfície, é a região plana. O perímetro de uma circunferência é o mesmo que calcular o seu comprimento. E como vamos fazer esses cálculos? Como que nós vamos encontrar esse cálculo da circunferência? Olá, meninos! Estamos aqui para uma experiência matemática, né? De como descobrir o valor do π, tão conhecido, professor Maurício. Isso mesmo. E aí, olha só, nós vamos dar indicações para vocês de como que foi feito. E vamos simular com vocês aqui alguns cálculos, aproximando os valores, tá? Para que vocês descubram de onde veio esse tão famoso π. Isso mesmo. Esse valor aproximado de 3,14, né? Como chegar nesse determinado número. Aqui a gente vai usar coisas simples, né? Para fazer essa experiência, vocês podem fazer aí na escola. A gente vai usar objetos circulares. Sim. Uma fita métrica, né? Ah, professor, não tenho fita métrica. Ixi, problema? Resolveu o problema. Consegue um barbantezinho na escola e depois uma régua para fazer a medição. Só isso, barbante e régua. O barbante vai fazer a função da fita métrica, só que sem unidades de medidas, e a régua vai fazer a medição Isso depois. mesmo, né? Então vamos partir aqui para o primeiro objeto. A gente vai precisar de duas medidas, duas informações. O comprimento da circunferência. Então tudo ao redor, isso. Beleza. E o diâmetro. Diâmetro, a reta que passa no centro. No Não centro. esqueça, no centro. Fazendo essa medição, né, do comprimento da circunferência pelo diâmetro, fazendo essa divisão, essa razão, esse quociente, a gente chega nesse valor aproximado. Perfeito. Vamos confirmar? Vamos lá? Objeto 1. Objeto 1. Primeiro valor, vamos lá, aproximadamente... Comprimento e diâmetro. 69? 69. Isso, o comprimento da circunferência. 69. E o diâmetro, vamos lá, pegando por dentro aqui, 22. 22. Tudo em centímetros. Isso, vamos fazer os cálculos já? Vamos lá. 69 dividido por 22.
Na Calculations, vamos lá, podemos usar a calculadora agora para nos auxiliar nesse processo. Opa, 3,13. Olha aí, aproximado. Claro que aqui a gente não está com instrumentos de precisão, então vai dar aquele, né, aquela margem de erro ali. Redonda, ó, aproximadamente 3,14, 3,13 pertinho ali, beleza? Vamos para o objeto 2? Vamos lá, 2. objeto 2, fazer aqui na borda, tá? Objeto 2, aproximadamente 34. Então, comprimento igual a 34. Isso, vamos ver o diâmetro? Diâmetro. Ah, é quase 11, um 10,8. Tá, 10,8. Isso. Dividindo 34 por 10,8 na calculadora. Calculadora, porque, né, não dá para ficar também brincando. Vamos aproveitar o tempo aqui. 3,1481. Olha que bacana, né? Cada vez mais, olha só aí, mais aproximado, né? Estamos chegando pertinho do número 3,14, olha só. E a forma de pizza? Comprimento da circunferência 95. Então, objeto 3, a forma de pizza, 95. 95. Perfeito. E o diâmetro? E o diâmetro, 30,2. 30,2. Divide 95 por 30,2. Conferindo. Aproximadamente, vamos ver. Igual. Vamos lá. 3,14. Olha, cada vez mais próximo, 56. Cada vez mais exato, né? Sabe o que eu percebi aqui nesses detalhes? Que quanto mais circularzinho, né, quanto mais perfeitinho ali, mais fica próximo. Mais aproximado. E isso vai servir para todo e qualquer objeto circular. Sempre vai dar a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, sempre vai dar aproximadamente 3,14. Legal, né? Legal, muito então, bom. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, você viu lá então como é que faz aquele cálculo, né? Como fazer isso? Foi a pergunta que nós fizemos antes de passar o vídeo. Como fazer esse cálculo do perímetro, de calcular ali o comprimento? Aí nós mostramos um vídeo para vocês em que eu e a professora Lucy, não é, fizemos ali todo esse desenrolar do número famoso, de um número, né, que nós conhecemos, que é o número π. Quem é esse número π? É o comprimento dividido pelo diâmetro da circunferência. Ué, professor, mas o senhor falou agora como calcular o comprimento. Vocês viram que nós calculamos o comprimento usando a fita métrica? Nós medimos o comprimento, medimos o diâmetro e dividimos os dois. E isso foi feito há muito tempo, tá? Isso foi trabalhado há muito tempo. Aqui nós só estamos demonstrando para vocês. Então, já tendo o número π e já tendo essa ideia de medição, vamos para a telinha porque vamos mostrar para vocês como calcular o comprimento da circunferência sem usar a fita métrica. Na telinha, diretor, olha só, presta atenção. Em todos os casos que nós testamos lá, as respostas giravam em torno de 3, aproximadamente 3. Matemáticos utilizaram de instrumentos com maior precisão e conseguiram chegar no número π que era próximo, olha só, 1, 2, 3 e mais um pedaço. Eles conseguiram aproximar esse pedaço que estava faltando. Então nós temos hoje aqui o número π, inicial da palavra no contorno, né, contorno do grego, ele tem infinitas casas decimais e vale aproximadamente, olha só, 3,14, 3. Em algumas situações, questões do Enem, eles vão pedir que eu coloque o π igual a 3,1. Vai depender da questão, vai depender do problema. Então eu preciso ficar atento a esse detalhe. O problema vai sugerir que eu use esse número π. 2 casas decimais, 1 casa decimal ou somente a parte inteira. Eu só preciso ficar atento a esse detalhe. Beleza? Então olha só, já falamos que perímetro é o contorno. Na circunferência, esse contorno é chamado de comprimento.
comprimento. Vimos que a corda que atravessa a circunferência, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. E vimos que a razão entre o comprimento e o diâmetro gera o número π. Beleza, certo? Tudo tranquilo. Apaga tudo e vamos lá. Fizemos isso aqui, certo? Se eu passar o diâmetro e estar dividindo para o outro lado multiplicando, vai ficar assim. Nós vimos no material anterior que o diâmetro é o dobro do raio. Beleza, então tá aqui, ó. Diâmetro é o dobro do raio. Vou trocar então essa equação por essa equação. E temos agora a equação que vai gerar o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, 2π raio. 2π raio. Esse é o comprimento da circunferência. E de onde veio essa equação? Veio dessa razão que gerou o número irracional. Fizemos a adaptação, fizemos a troca e chegamos na equação. Agora é só colocar em prática. É só pegar a questão e colocar em prática. Uma circunferência tem raio medindo 5 metros. Determine o comprimento dessa circunferência. Comprimento é 2πr. Então, comprimento é 2 vezes. O π, ele quer 3,14 e o raio é 5. Comprimento é igual 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 5. Comprimento é igual 40 vai 4, 10, 14 vai 1, 31. 31,4. Esse é o comprimento da nossa circunferência. Metros, porque lá disse que era 5 metros o raio. Só isso. Ah, professor, mas não dá de fazer de outro jeito, não? Olha só, outro jeito mais prático. Pega esse problema aqui. Ao invés de multiplicar 2 vezes 3,14, tu faz 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14. 10 vezes 3,14 dá 31,4. Está resolvido o nosso problema. Esse é o exemplo de número 1. Beleza? Exemplo de número 2. Uma circunferência tem diâmetro medindo 16 metros. Determine o comprimento dessa circunferência. Comprimento 2πr. Lembrei da fórmula. Só que na questão ele me falou do diâmetro. E eu não quero o diâmetro, eu quero quem? Eu quero o raio. Então, diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser a metade de 16. 16 dividido por 2, o raio é igual a 8. 8 o quê? 8 metros. Comprimento é igual a 2 vezes 3,1, que ele pediu para usar, 3,1 vezes 8. 6,2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16, vai 1. 6 vezes 8, 48, com o que foi 49,6 metros. Esse é o comprimento da nossa circunferência. Beleza? Já foi o exemplo 1, já foi o exemplo 2. Importante ressaltar para vocês, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se o problema der a medida do raio, vamos usar 2πr. Se o exemplo der a medida do diâmetro, eu posso usar diâmetro vezes π. Professor, mas o que é que o senhor aconselha? Eu aconselho vocês a focarem nessa questão, nessa equação do diâmetro, 2πr. E lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Se ele deu o raio, tu usa. Se ele deu o diâmetro, tu divide por 2 para usar também. Tranquilo? Então vamos para o exemplo de número 3. Um pneu tem 50 centímetros de diâmetro.
Então, ó, a equação é 2πr. Ou diâmetro vezes o π. Ele pediu para usar o π igual a 3. Então, eu vou fazer os dois casos aqui. Se o diâmetro é 50, o raio é a metade, é 25, certo? Aqui centímetros, aqui centímetros. Comprimento é igual a 2 vezes 3 vezes 25. Comprimento é igual a 6 vezes 25. Comprimento é igual a 6 vezes 25 vai dar 150. 150 centímetros. Se eu usar a outra equação, pegar outra canetinha aqui, comprimento é igual ao diâmetro, 50 vezes o π, que é 3. Comprimento é igual a 150 centímetros. Professor, achei mais fácil. Mas imagina você ter que lembrar dessas equações todas numa situação onde você precisa resolver vários problemas. Estou falando do Enem. Por isso que, pensando no Enem, é importante que você minimize a quantidade de equações a serem utilizadas. Pode utilizar todas? Pode. Você vai lembrar de todas? Pode ser que sim. Se você tiver usado bastante, você lembra. Então vamos para mais um exemplo. Agora é o exemplo de número 4. Já foi o 1, 2, deixa eu só voltar aqui. Isso, 2, 3 e 4. Exemplo de número 4. Aqui está 3, tá? Mas a gente sabe que não é... Deixa eu ver aqui, esse vermelhinho aqui. Não é 3. Que 3 o quê? Esse aqui é o 4. Pronto. Uma praça possui formato circular com 24 metros de diâmetro. Durante o planejamento do evento de inauguração da praça, o prefeito pediu que fosse feito uma cerca em todo o comprimento da circunferência para controlar a entrada dos visitantes desse evento. Qual é o comprimento mínimo de material necessário para cercar toda a praça? Então, olha só. Pediu para usar o π igual a 3, deu o diâmetro. Se eu quiser olhar para a praça e fazer assim, ó, comprimento é igual a diâmetro vezes π, eu posso. Diâmetro é 24, certo? Isso. E o π é 3. Comprimento é 72 metros. Tem que ter no mínimo 72 metros de material. Ou eu posso vir aqui, ó, comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é a metade. 6 vezes 12, 72 metros. Eu escolho qual das duas eu quero usar, tá certo? Então, esse é um detalhe importante. Aí vamos lá, olha só, porque nessa aula foram várias informações. Nós começamos a aula relembrando o perímetro. Beleza, relembramos o perímetro, fizemos várias questões do quiz, não é? Questões até que poderiam sair do quiz para uma atividade, para uma avaliação, questões boas. Depois entendemos que perímetro é no entorno. No entorno é o mesmo que o contorno. Contorno lembra algo que não tem lados. Circunferência. Beleza. Então, fizemos lá a circunferência. Vimos que circunferência é diferente de círculo. Circunferência é uma coisa, círculo é outra. Vimos isso. Daí depois tivemos uma experiência prática com objetos que tinham a base circular. Depois, na geometria espacial, vocês vão entender que objetos são aqueles. Fizemos o cálculo do comprimento da circunferência dessas bases e também do diâmetro. Por não termos uma precisão, um instrumento preciso para fazer essa medição, nós chegamos em valores que variavam ali próximo de 3,1, 3,12, 3,15, mas fizemos os cálculos. E aí descobrimos como que foi encontrado esse número π. Beleza.
Tendo de posse o número π, chegamos nessa equação bonitona aqui, ó, do comprimento da circunferência. Fizemos algumas questões e já no final sugerimos a vocês que juntassem informações. Diâmetro são 2 vezes o raio, então diâmetro é o dobro do raio. Se eu juntar essas duas informações, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui, ó, eu tenho 2 vezes o raio, 2π raio. Então tem 2 raios aqui, ó. 2 raios é um diâmetro. Se 2 raios é um diâmetro, então eu posso trocar e trabalhar com essa equação. Diâmetro vezes π, ou trabalhar com essa equação, que é 2πr. Fica a meu critério. Eu, professor, sugiro, né, evitar ter que lembrar de um monte de fórmulas. É mais fácil eu lembrar que diâmetro é o dobro do raio do que lembrar das duas equações. Ou mesmo me atrapalhar, vai que na hora da prova eu coloque 2 vezes d vezes π. Aí vai dar ruim, vou perder uma questão que teoricamente não é tão complicada, beleza? E para encerrar nossa aula de hoje, na telinha, diretor, brincando com os números. O Brincando com os Números de hoje é um desafio que envolve raciocínio algébrico, raciocínio matemático e também exige de você muita atenção. Vamos lá então, olha só, pense rápido. Se um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo, um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Um tijolo pesa, atenção, um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Pergunta, quanto pesa um tijolo e meio? Pensou? Agora tá com vocês. Eu quero, no final da aula, da correção da atividade, eu quero que vocês me digam a resposta. Já vi essa questão aqui, aparece mesmo. Algumas redes sociais destacam algumas dessas pegadinhas, principalmente algumas páginas que são de professores, que gostam de ficar lançando desafios para pegar engajamento. E eu coloco na minha aula como teste de raciocínio. Tá com vocês. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Tá com vocês.